começando oficialmente. O primeiro grande objetivo é mostrar aqui como você pode programar no Arduino, mesmo sem ter noção nenhuma de programação. Se você não sabe nada de programação, não tem noção de programação, eu quero te mostrar que é possível você desenvolver projetos no Arduino e que você pode crescer nessa jornada. E meu outro grande objetivo que a gente vai atingindo ao longo do curso é mostrar como você consegue engajar alunos de diversos perfis para trabalhar com robótica e programação. A robótica ela tem crescido muito no mercado, né? No mercado, quando eu digo nas escolas, tudo mais, mas acaba que fica muito restrito àquele grupo que realmente gosta de robótica, programação, aquele grupo que gosta de participar de Olimpíada. É um perfil fantástico, são alunos incríveis, mas às vezes a gente perde muito a oportunidade de atingir outros alunos e a gente perde isso muito pela maneira como estamos conduzindo a aula. Então, é isso o meu grande objetivo para você, mostrar que você também é capaz de fazer isso mesmo começando do zero, né? Bom, e como isso vai ser possível? Eu comecei, desde o ano passado, desde 2017, eu lancei 3 cursos. Na verdade, era um mesmo curso, basicamente, que é o Scratch para professores, e teve 3 turmas diferentes. Uma no período agora de setembro de 2017, outra no período de janeiro e fevereiro, e a última turma que começou em maio e terminou em junho. Nesse curso, eu tive contato com diversos professores de diversos perfis, professores que já trabalhavam com robótica e programação em sala, professores que mal tinham noção daquilo. Então, foi uma experiência incrível, principalmente ver aqueles que não tinham noção nenhuma de programação desenvolver projetos super interessantes. Então, ao invés de eu ficar falando aqui do que foi feito, eu queria compartilhar um vídeo com vocês sobre alguns relatos, né, e também alguns projetos que foram realizados nesse curso Scratch para professores. Então, vamos lá. Peraí. Foi bastante desafiador para mim ter esse contato com a linguagem de programação, praticamente pela primeira vez na minha vida, e trabalhar com isso, desenvolver projetos, inclusive ter contato com o Arduino, pensar em projetos, pensar nessa conexão do mundo da programação com o mundo real, o mundo físico, abrir um caminho aí para a criação de outros projetos, até para começar a colocar o pezinho lá na robótica. O Mulan conseguiu esse curso com a maior competência possível e com certeza eu digo que mais pessoas façam esse curso porque é extremamente rico e desafiador. Trabalho com formação de professores e também trabalho com pessoas com deficiência intelectual. Esse curso ele veio trazer para mim uma nova visão, novas possibilidades. É uma reaproximação, ou melhor, uma aproximação de um mundo que para mim antes era desconhecido. Eu nunca tinha feito programação e foi uma experiência muito importante, muito significativa, né, lúdica até em termos pessoais. Muito didático, muito explicativo, agradeço toda a atenção do professor. Eu recomendo a outras pessoas que o façam, não é? Que ele é uma chance de se autodesafiar. Para mim foi um enorme prazer e me sinto realizada em ter participado dessa turma. O aprendizado vai além daquilo que a gente espera, né? Aprender uma nova ferramenta. Foi muito mais do que isso, eu aprendi uma nova filosofia dentro da área da educação. É um curso que nos auxilia a conciliar o conhecimento com a prática do ensino. Conceitos que às vezes nós não sabemos como passar para o aluno, onde a gente usa isso, onde a gente vai aplicar isso, né? Conceitos de matemática, física, química. Então ele vai complementar, não só ensinar a usar essas ferramentas novas, né? Essas tecnologias novas, mas também vai nos dar uma direção. E foi um curso muito bom. Eu acredito que se você puder, tiver a oportunidade de fazer, deve fazer, e com certeza estarei em outras turmas para complementar esse aprendizado.
apresentando Torre de Alerta. Esse é o projeto 2 no módulo 3. Vou apresentar para vocês a Isolda. A gente viu aí no Scratch para professores que várias pessoas, né, que não trabalhavam com programação conseguiram fazer os seus próprios projetos. Como é que funcionava o Scratch para professores? A gente tinha 3 módulos, né? Um módulo teórico sobre aprendizagem criativa. O segundo módulo a gente falava sobre o Scratch em si. E no terceiro módulo a gente falava sobre o Arduino. E nessa experiência foi muito interessante perceber como a linguagem de blocos, essa linguagem de blocos extra do Scratch, ajudou muito no desenvolvimento de projetos de Arduino. Então, a gente começou trabalhando com projetos simples, com LED, servomotor e potenciômetro, e a gente teve um conjunto de projetos muito interessantes que o pessoal desenvolveu. Então, a linguagem de blocos, nesse momento, eu percebi que ela é muito boa para começar a iniciar os trabalhos com Arduino. A verdade é que o Arduino, ele é uma ferramenta muito intuitiva. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, o quanto ele revolucionou o desenvolvimento de protótipos de eletrônica e automação. Mas para quem está iniciando a sua parte de programação e desenvolvimento de projetos, é muito difícil começar na IDE. A IDE é a parte onde você escreve o código e tudo mais. Então, a linguagem de blocos, como o Scratch e diversas outras que a gente tem, elas ajudaram bastante nesse processo de aprendizagem. E uma delas é o Tinkercad. O Tinkercad, também muito conhecido pela sua capacidade de fazer modelagem 3D, também tem lá dentro um simulador, né, de Arduino e uma linguagem de blocos própria. E isso é fantástico porque a gente consegue simular projetos e também usar a linguagem de blocos. E como a gente vai ver depois, a gente consegue fazer uma transição suave da linguagem de blocos para a IDE. Porque acontece o seguinte problema. Com a linguagem de blocos, mesmo ela sendo mais fácil e mais intuitiva, nós ficamos presos ao nosso conjunto de projetos. A verdade é que os projetos mais interessantes a gente tem que acabar fazendo na IDE. O problema é que começar na IDE é muito traumatizante, por assim dizer. Então, a proposta do curso que a gente vai estar conversando é começar na linguagem de blocos e, aos poucos, a gente caminhar para o caminho da IDE tradicional, beleza? E a ideia é propor mais do que um curso de Arduino. Como teve aquele depoimento lá da Andrea, né? Ela foi falando sobre a filosofia de educação que existe ali, a proposta mão na massa, a proposta criativa, a proposta de desenvolver projetos. Então, a ideia realmente é mudar o paradigma de como se aprende, né? A gente tem estrutura e ferramenta para fazer isso. E mostrar que a criatividade é uma das habilidades mais importantes do futuro. Parece bobeira, mas talvez seja um dos principais motivos para a gente ensinar o desenvolvimento de tecnologia em sala de aula. Mais do que aprender a programar, para virar programador ou engenheiro, a criatividade vai ser essencial, uma habilidade essencial para os alunos no século XXI. Bom, mas dito isso, antes da gente entrar no assunto sobre o que significa, o que é o Scratch, o Tinkercad, o Arduino, eu queria me apresentar, né? Eu sou o Luan, muitos daqui já me conhecem, mas muitos não conhecem a história que eu vou contar agora, né? Então, eu queria contar um pouco da minha história, como é que eu acabei chegando aqui. Bom, eu sou engenheiro mecatrônico, eu sou formado aqui pela Universidade de Brasília, e eu sou um apaixonado por educação. Além disso, eu sou fundador da Ensino Maker. A Ensino Maker é uma plataforma de cursos digitais, de cursos online de programação, robótica e qualquer coisa que dê mais sentido para a nossa educação. Além disso, eu sou coordenador regional da Rede de Aprendizagem Criativa na área de Brasília e Goiânia, um dos coordenadores. E a Rede de Aprendizagem Criativa, para quem não conhece, ela surgiu de uma iniciativa, de uma cooperação entre o MIT, nos Estados Unidos, e a Fundação Lehman, para conectar professores, empreendedores e diversos outros agentes que querem tornar
a educação mais criativa. Mas talvez, de todos esses títulos que eu estou dizendo por aí, o que pode ser talvez o mais importante e relevante para a história que eu vou contar aqui foi um título concedido pela minha irmã, que ela diz assim: Luan, você é o cara inteligente mais burro que eu já conheci. E o que quer dizer essa história de ser cara inteligente mais burro que já conheci? Bom, quando eu tinha 5 anos, eu estava no Jardim 2 e eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas eu aprendi a ler e escrever sozinho. Não foram as minhas professoras que ensinaram, não foram meus pais que ensinaram, não foi minha irmã que ensinou, não foi ninguém. Eu não sei exatamente como aconteceu, não sei como é que foi isso, mas aconteceu, e quando isso aconteceu, o pessoal ficou meio transtornado, olhou assim: caramba, esse garoto é um gênio, ele tem superdotação, hoje, né, muito usado o termo altas habilidades e tudo mais. Eu não sei se eu tenho superdotação ou altas habilidades, mas quando eu fui taxado, né, de uma pessoa inteligente e tudo mais, eu comecei a focar bastante nos meus estudos. E ao longo da minha, vamos dizer assim, jornada acadêmica, eu sempre tirava boas notas e tudo mais. Eu estudava num colégio particular mediano aqui de Brasília, e quando eu fui para o meu ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer a prova para o colégio militar, uma prova que é muito difícil, né, a nível de vestibular de federal, consegui passar, terminei o ensino médio, passei na engenharia mecatrônica aqui na UNB, e no meu segundo semestre eu passei num concurso público aqui em Brasília, e então, como eu gosto de brincar quando eu conto essa história, é que aos 18 anos eu tinha zerado a vida, né, porque eu já estava numa universidade federal, eu estava num concurso público, né, então muita gente estava pelejando para ter algo parecido, e eu tinha conseguido. Isso aconteceu porque, basicamente, eu era muito bom de resolver provas. Eu conseguia resolver provas muito bem. Mas quando tinha algum problema, alguma situação simples para resolver, eu não tinha capacidade de resolver. Eu travava e tudo mais, desde trocar uma lâmpada, pagar uma conta, arrumar alguma bobeira no meu computador. E toda vez que, sei lá, minha mãe pedia para fazer alguma coisa dessas e eu não conseguia, ou então sei lá, eu tinha muita dificuldade de compreender a forma de resolver problemas triviais, a minha irmã fazia essa zoação que você é o cara, Luan, eu não acredito, você é o cara inteligente mais burro que eu já conheci. E brincadeiras à parte, né, eu tenho uma relação muito boa com a minha irmã, mas isso ficou muito marcado na minha cabeça, principalmente quando, depois de formado, um dos poucos empregos na engenharia que eu tive foi trabalhar num frigorífico de médio porte, aqui em Brasília, e quando eu fui contratado, né, como trainee, eu fui jogado para a área de manutenção. E lá tinha as pessoas técnicas, né, que resolviam a manutenção da parte mecânica, que resolviam a manutenção da parte elétrica, e eu estava ali tentando entender o que eles estavam fazendo, e eu percebi que o meu diploma de 5 anos, numa universidade federal conceituada, não adiantava de quase nada. Aquelas pessoas que eram praticamente, algumas delas eram semi-analfabetas, conseguiam resolver todos os problemas da fábrica, e eu não conseguia. Então, mais do que naquele momento, eu não tinha uma prova para resolver, não tinha um quadro questões, onde eu tinha que resolver continhas. Eu tinha que resolver problemas do mundo real. E outras coisas que eu fiz também, né, ao longo paralelo até a esse tempo, foi dar aulas particulares. Eu dava muita aula particular de matemática e física e tudo mais, gostava muito de fazer isso. E nesse momento, quando eu dava as aulas, vinha uma pergunta dos alunos que eu tenho certeza, tem vários professores aqui, e eles devem ter ouvido essa pergunta pelo menos uma vez na vida, que é: por que isso vai ser útil na minha vida? E por que eu preciso aprender logaritmo? Por que eu preciso aprender geometria analítica? Por que eu preciso aprender a reprodução das briófitas? Por que eu preciso aprender sobre verbo transitivo direto? E geralmente a desculpa que a gente tem como professor para falar para esse aluno nosso é falar assim: ele vai servir para você passar na prova, e a prova faz parte da sua vida. Então é essa a desculpa que a gente usa, mas se a gente parar para pensar, tem vários conhecimentos ali que não vão ser tão úteis, principalmente no mundo que a gente vive hoje, de uma mudança exponencial intensa, né? E a gente está perdendo uma oportunidade de ensinar diversas outras habilidades. Então,
a gente tem hoje esse desafio, né, de preparar as crianças para o futuro. E é um futuro muito diferente do futuro que eu vivi e do futuro que vocês viveram também. Porque quando eu estava na escola, a minha mãe sempre falava assim, não, você estuda bastante, faz uma faculdade que você está garantido no futuro. E o pouco do que eu vivi na minha época, né, de todas as histórias que eu estava contando, eu já tive grandes dificuldades. Essa fórmula já não funcionou muito para mim. E para as crianças de hoje, para as crianças que estão surgindo, que têm muito acesso à informação, que têm muito acesso a outras tecnologias, esse paradigma vai fazer cada vez menos sentido, porque a gente vive num mundo diferente, mas vivemos num modelo educacional extremamente tradicional, com uma estrutura bem parecida com a mesma do século XIX. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que existem várias iniciativas que dizem que de 47% a 85% das profissões dos próximos 10 anos ainda nem existem. Algumas pessoas questionam alguns números, né? De 85% é da Dell Technologies, tem uma de 65% que é do Fórum Econômico Mundial, e esse 47% que é de um paper de Oxford. Independente de qual número vai estar certo ou não, porque tratando de futuro é sempre muito incerto, o ponto aqui é mostrar que essa taxa é muito alta. Então, como a gente consegue preparar essas crianças para os desafios que a gente nem sabe como vai ser? E aí, relacionado a isso, a gente ainda tem um agravante, que atividades repetitivas e parametrizáveis têm mais chance de serem substituídas pela inteligência artificial e pela robótica. Toda atividade, vamos pensar aqui, por exemplo, sei lá, telemarketing, né, que você tem que seguir aquele passo a passo e tudo mais. Essas atividades que são muito previsíveis, a gente consegue colocar no algoritmo, ou seja, numa sequência de programação, e colocar um software para executar aquilo. E existem diversas profissões, diversos ofícios que já estão sendo substituídos pela máquina que a gente não tem nem ideia. Isso é papo até para uma outra live aí. A gente deve falar sobre isso no curso também. Então, como é que a gente prepara os nossos alunos hoje? A maneira tradicional. Você coloca ele numa sala de aula, onde você, professor, é o detetor da informação, passa um monte de informações para essa criança e aí ela tem que depositar num pedaço de papel, né, chamado prova. Mas armazenar informação, por mais que essa criança seja incrível no armazenamento de informação, nenhuma criança vai ser tão incrível com a capacidade de armazenamento como um computador. Talvez nem fazer contas tão rápido como um computador. Ela tem que se diferenciar, ela tem que diferenciar suas habilidades das que já estão vendo aqui do software. O que vai diferenciar o ser humano do futuro é simplesmente ser humano. E aí, nesse ponto, a criatividade, mais do que nunca, vai ser uma habilidade-chave. Então, de tudo que a gente falar aqui, existem diversos motivos para a gente aprender sobre programação e sobre robótica. Mas eu realmente acredito que o ponto-chave para você aprender sobre isso, mais do que saber uma linguagem de programação, é você usá-la como uma ferramenta de expressão, para você criar projetos, para você criar jogos, para você criar algo que tenha significado para você. Então, é utilizar essa ferramenta como ponto principal, né? Bom, então quais são os meus objetivos aqui? Por que eu estou tendo essa conversa com você? Por que eu quero tanto falar sobre isso e eu quero tanto espalhar o que eu venho estudando para o mundo, por assim dizer? Bom, primeiro, eu quero tornar a escola um ambiente mais significativo, que a escola esteja realmente preparando e ensinando para os desafios reais da vida, realmente preparando os alunos para os desafios do século XXI, e que ela não esteja desconexa com relação à nossa realidade. Além disso, eu desejo que os alunos eles se engajem em projetos que façam sentido no contexto deles, que eles consigam pensar em problemas que eles vivem, problemas que eles encontram na escola, problemas que eles encontram em casa, na comunidade, e que eles se sintam aptos a resolver, que eles se sintam aptos a sentir que tem força e voz para isso, que eles não precisam ficar adultos para resolver esse problema.
Então, a ideia é mostrar para eles que eles podem sim. Esse terceiro objetivo, que é um objetivo muito especial, é tornar o ambiente escolar tão incrível que a evasão escolar não seja nenhuma cogitação. A gente sabe que, principalmente nas escolas públicas, nas áreas de periferia, a evasão escolar ela é intensa. Muitas pessoas acabam saindo, né, não concluem o ensino fundamental, não concluem o ensino médio. Acabou de sair uma estatística que das pessoas que concluem o ensino médio, 70% estão no nível insuficiente, tanto no português como na matemática. Então, as pessoas não estão nem aprendendo o básico de verdade. A gente está falando aqui de robótica e programação, e a parte de português e matemática está tendo uma grande dificuldade. E a evasão acontece também porque as crianças não conseguem contextualizar o que elas veem com a realidade. Elas têm muita dificuldade de perceber o quanto aquilo é útil. E se a gente deixar o ambiente mais engajador, que tenha mais sentido, que seja até mais divertido, ela vai perceber na escola um ambiente seguro para se capacitar e que ela não vai querer sair daquele ambiente. Lógico que não é só isso que é importante, a gente sabe que a questão da família faz diferença, a questão do ambiente, mas se o que tiver nas nossas mãos para deixar o ambiente escolar incrível, acho que a gente tem que fazer sim. E o outro objetivo, a gente está falando tanto de escola pública, e às vezes pensar em recursos como robótica e tudo mais, parece algo muito fora da realidade da escola pública. E o objetivo também que eu tenho aqui para mostrar para você é que você não precisa gastar muito para atingir esse objetivo. Bom, e aí, nesse ponto todo, nessa história toda, entra o Arduino. E quem é esse tal do Arduino que a gente fala tanto? O Arduino, ele foi revolucionário para o desenvolvimento de projetos de eletrônica e automação. Eu me formei já tem um tempinho, né, já tem 7 anos, eu acho. Eu fui a última turma da minha universidade que não usou Arduino nos projetos, né? E eu lembro que para desenvolver um projeto de eletrônica era super complexo. A gente tinha que fazer a programação do microcontrolador, tinha que fazer a configuração da gravadora, fazer tudo isso até você chegar num circuito mínimo era extremamente complexo. Então, era altamente improvável que uma pessoa leiga, ou seja, uma pessoa que não é da área técnica, para uma pessoa que não é da área da engenharia, não é da área da computação, conseguir desenvolver projetos. E aí, em 2005, um pessoal da Itália, uns designers da Itália, conseguiu desenvolver essa plaquinha azul mágica que consegue desenvolver esses protótipos de uma forma mais intuitiva. Até criaram essa IDE, nessa parte do software, que facilitou bastante. Mas mesmo tendo facilitado bastante, ainda assim existe sim uma barreira, e é isso que a gente quer falar. Além disso, o Arduino é uma ferramenta bem mais barata que a tradicional. Então, alguém aqui, por exemplo, citou o exemplo de que trabalha com Lego. Eu também trabalho com Lego em uma escola que eu dou aula, e o Lego Mindstorms é o kit clássico, né, de robótica, é o primeiro kit que a gente pensa, quero trabalhar robótica, a gente já pensa na Lego. É um kit muito legal, muito bacana, as crianças adoram porque é Lego e elas já gostam de Lego automaticamente. Mas é um kit muito caro. Você pegar um kit do Lego Mindstorms EV3, que é o último, né? Você gasta em torno de R$ 2.500 e 4 alunos no máximo pode utilizar. Para a gente usar o Arduino e comprar alguns componentes auxiliares, a gente vai estar falando aqui de componentes que você consegue desenvolver vários projetos com menos de R$ 150. A gente está falando de mais de 10 vezes mais barato o valor de fazer projetos com Arduino. Ainda trabalhar com alguns projetos até mais criativos e tudo mais, fazer, como vocês viram no vídeo, né, misturar com sucata e tudo mais. Então, o Arduino, né, ele vem nesse argumento de mostrar que a gente pode sim levar isso até para a escola pública, né, para a escola particular também, para todo mundo, mostrar que tem essa ferramenta que ela é bem mais barata e bem mais acessível e está cada vez barateando mais. Bom, só que, beleza, o Arduino é legal, ele é incrível, ele é extremamente criativo, e tem a tal da IDE do Arduino, né, que é onde a gente escreve a programação.
onde a gente escreve o passo a passo do que a gente quer desenvolver. E, às vezes, essa IDE, para quem olha de fora, é como se fosse essa tela aqui, um monte de letras coloridas que não fazem sentido nenhum. Para quem está ali do zero, olhar isso aqui é grego, você não consegue fazer nada. Então, o Arduino ele foi muito revolucionário na proposta que ele trouxe de revolucionar a robótica e a programação, mas ainda assim, para quem é totalmente leigo, começar pela IDE do Arduino, com a linguagem de códigos tradicional, pode não ser a melhor pedida. Nesse ponto que entram as linguagens de blocos, né, como eu falei do Scratch antes, e também vou falar do Tinkercad. O Tinkercad é uma plataforma que, além de trabalhar com modelagem 3D, também de uma maneira super intuitiva, super bacana, a última turma do Scratch para professores até teve uma pitada aí de alguns projetos com o Tinkercad. E o Tinkercad tem uma estrutura muito legal também para fazer simulação de circuitos eletrônicos. Você tem dentro dele um simulador de Arduino, e onde você pode também colocar outros componentes. Então, olha só que coisa interessante. Você pode começar a aprender sobre Arduino sem sequer comprar um Arduino. Você pode entrar hoje na página do Tinkercad e começar a trabalhar com o projeto de Arduino. Você vai ter diversos componentes lá dentro, eu vou mostrar um pouco sobre isso, motores, resistores, motores de corrente contínua, servomotores, sensor de temperatura, enfim, um conjunto bem considerável de componentes para você já fazer seus primeiros projetos. Isso por si só já é muito bom, isso por si só já é muito interessante, e além disso, o Tinkercad também tem uma linguagem de blocos própria. Assim como o Scratch, ela também tem uma linguagem de blocos, e a linguagem de blocos ela vai tornar essa experiência muito mais intuitiva, muito mais fácil, como se você estivesse, né, encaixando peças de Lego. E com isso, tanto para nós que estamos começando, como também mostrar para os alunos, iniciar com essa linguagem de blocos é fenomenal. Então, eu vou fazer uma pequena demonstraçãozinha. Eu vou fazer uma pequena demonstraçãozinha de como o Scratch funciona. Agora que eu estou vendo o comentário de vocês, está travando, está tudo bem? Se tiver tudo ok, dá um ok aí, beleza, pessoal? Vou mostrar aqui a página do Tinkercad. Se eu achar. Bom, aqui é a página do meu perfil pessoal do Tinkercad. A gente tem a opção de montar circuitos, né? Eu tenho alguns circuitos montados aqui, e quando a gente coloca os circuitos, a gente já tem uma estrutura mais ou menos aqui. Então, olha só, eu tenho um Arduino aqui. Tudo que eu explicar agora, gente, eu vou explicar muito rápido, não vou explicar com detalhes. Então, já peço até desculpas para quem não entende muito de Arduino, porque aqui é só para mostrar um pouco como o circuito funciona, ok? Então, olha só como é que funciona aqui. A gente tem o circuito aqui, a gente pode montar nessa placa branca que é chamada de protoboard. Meu objetivo aqui vai ser acender essa luzinha, né, o LED, e eu vou colocar esse LED aqui na protoboard, vou colocar para cá. Deixa eu ver, acho que aqui é melhor. Bom, aqui a perninha maior, que é o anodo, ela tem que receber a energia positiva e a menorzinha tem que receber a energia negativa. O Arduino, ele tem vários buraquinhos aqui que a gente chama de pinos. Esses do lado de cá são pinos digitais. O que são pinos digitais? Eles enviam resposta 0 ou 1. 1 é quando ele está enviando corrente, né? Enviando corrente, fornecendo energia elétrica, seja para acender um LED, para mexer o motor, alguma coisa assim. E você vai ter o 0, que é deixar de fornecer corrente. Bom, então, como a gente quer acender um LED, a gente vai pegar em algum pino, um dos pinos digitais, e conectar aqui. E também, como a corrente é um pouco alta, a gente vai precisar de uma resistência para deixar menos impactante aqui. Então, eu vou colocar a resistência logo depois da perninha pequena
do meu Arduino. Vou colocar aqui e vou começar a encaixar os fios. Eu vou encaixar do pino 13, então eu vou apertar aqui, eu vou clicar de novo para fazer uma curvinha, e vou colocar nesse buraco que vai estar conectado à minha perna maior. Esse fio ele já vem automaticamente como verde, mas por uma convenção da energia, eu vou colocar vermelho, que é a parte que vai estar fornecendo energia, vai ser esse pino 13 aqui, tá bom? E como ele recebe aqui a energia, a parte, vamos dizer, positiva do meu circuito, como se fosse a parte positiva da minha tomada, por exemplo, eu tenho que fechar o circuito na parte negativa, que seria o 0 volts, também conhecido como ground, também conhecido como esse GND. E eu vou encaixar ele logo depois da minha resistência aqui. Vou colocar o GND para cá. Espera aí que não foi, agora foi. E vou encaixar aqui. Vou ajustar. E vou colocar como preto. Bom, e o que acontece agora? Quando eu clicar aqui em cima, Start Simulation, eu posso iniciar uma simulação. E aí, olha só o que acontece com o meu LED. Não acontece nada, porque eu errei o circuito, gente. Isso que acontece, os erros técnicos da vida. Eu tenho que encaixar na mesma linha do resistor. Então, vamos lá. Aí, agora sim. Meu LED está piscando. Mas o meu LED não está piscando por nada, ó. Um LED amarelo, só para eu dar um zoom aqui, para quem não está vendo. Ele vai ficar piscando aqui. Então, essa é a simulação. Aqui está falando o tempo que está correndo, ó. 1.2 segundos. Ele vai, ó, esse aqui é o segundo. Então, ele demora um pouquinho mais que o tradicional. Vou parar a simulação e vou mostrar a parte que é a mais importante aqui. Isso aqui não é qualquer fio que eu conectar que vai fazer isso. Ele já está fazendo isso porque ele já tem um código rodando aqui. Então, quando eu clico em Code, eu vou ter a linguagem de blocos do Tinkercad. Então, aqui eu tenho a sequência de blocos. Esses blocos já estavam montados, tá? E aqui do lado, ele é até parecido, né? Quem veio do Scratch vai perceber semelhanças nas cores aí. Então, o que esses blocos estão fazendo? O primeiro bloco aqui, ele está falando para setar o pino 13 como high. O que isso quer dizer? Quer dizer que no pino 13 eu vou oferecer corrente. High é alto, né? Então, o high quer dizer que eu estou fornecendo corrente. É o momento onde o meu LED acende. Então, olha só, quando eu coloco o meu LED acende, e ele vai fazer isso por 0.3 segundos. Então, meu LED vai ficar aceso por 0.3 segundos. E em seguida, ele vai fazer o quê? Ele vai setar o meu pino 13 para low, ou seja, vou deixar de fornecer energia para o meu... Vou deixar de fornecer energia para o meu Tinkercad. Então, para o meu Tinkercad, para o meu LED aqui. Então, vou setar o pino para low, vai deixar de passar corrente e vai esperar 0,3 segundos para isso. Quando eu trabalho diretamente com o Arduino, ele trabalha num sistema de loop. Ou seja, quando ele terminar isso aqui, ele vai voltar para esse sistema de cá. Então, por isso que ele vai ficar piscando o tempo todo. Vai piscar um pouco mais lento, porque aqui o simulador é um pouco mais lento mesmo. Beleza? Bom, outra coisa que eu queria mostrar para você, que eu acho sensacional no Tinkercad, é o seguinte. Vou parar aqui a simulação. Eu tenho aqui os meus blocos. E quando eu clico nessa opção aqui, Blocks mais Text, o que eu tenho? Ele vai me falar o que eu tenho nos meus blocos e como a minha equivalência na linguagem de códigos. Então, vamos interpretar rapidinho o que aconteceu aqui. Quando eu faço a minha programação na linguagem de códigos tradicional da IDE, eu tenho um modo chamado Setup, onde eu vou dizer com antecedência para o meu Arduino o que eu quero fazer. Por exemplo, eu vou querer usar meu pino 13, né? E eu quero que ele seja saída. Saída quer dizer que ele vai fornecer corrente para um sistema externo, para acender um LED, para mexer o motor e tudo mais. Então, eu fiz esse setup. Ele começa nessa chavezinha aqui e vai terminar aqui, beleza? Então, ele fechou aqui e falou, gente, ó, vou usar o pino 13, beleza? Beleza. E depois ele vai entrar no loop, como eu falei. Tudo que o Arduino faz, ele faz em loop, fica repetindo o tempo todo. Ele só vai parar de fazer o que você pediu quando você cortar a energia dele. E o que ele vai fazer nesse loop? Começando nessa chave, a primeira coisa que ele faz é escrever no pino 13 high. É exatamente o que acontece nesse bloco azul.
ele vai fornecer energia para o pino 13. Em seguida, ele vai dar um delay de 300 milissegundos. Esse delay de 300 é a mesma coisa que esse wait 0.3 seconds, né? Seconds de segundos. Então, só que aqui é 300, por quê? Porque são em milissegundos. 300 milissegundos é igual a 0.3 segundos. Em seguida, ele vai escrever low, né? Vou escrever no meu pino 13 low, que é a mesma coisa desse azul aqui. E depois eu vou dar outro delay de 300 milissegundos, tá? O que é interessante aqui é que a gente pode pegar exatamente esse código e colocar na IDE lá do Arduino. Então, eu vou copiar aqui, ok? E vou passar para o editor do Arduino, esse editor online aqui. Olha só, ele já reconheceu o Arduino que eu acabei de encaixar. E vou dar Ctrl V. Para eu passar o programa para o meu Arduino, que já está encaixado já está encaixado aqui no meu computador, eu só clicar aqui em Upload. Aí fez o upload. Vai ou não vai, moço? Tá dando um bis e pronto. Certinho, deu tudo certo. Aí, olha só, vou mostrar para vocês o resultado aqui do meu LED. Olha só, deixa eu ver se ele... Deixa eu ativar minha câmera de novo. E aí, gente, olha só. Então, com aquele mesmo circuito, ele está piscando 0.3 aqui, de 0,03 segundos. E está encaixado, vai ser meio ruim para mostrar para vocês, mas ó, eu vou parar um pouquinho essa luz, e você percebe que ele está no pino 13 e no ground, e está piscando por 0,3 segundos. Então, mostrando que simplesmente copiando o código dos blocos, eu consegui executar no meu Arduino. Então, essa execução ela vai facilitar muito o processo, principalmente no começo ali. Às vezes a gente nem vai entender exatamente o que está escrito, mas a gente consegue fazer o nosso programa na sequência de blocos e simplesmente copiar para a IDE. Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes esse procedimento vai dar certo. Então, bom, vamos voltar ali para a apresentação. Compartilhar minha tela e voltar para cá. Então, esses primeiros passos, né, já dá para a gente entender melhor como desenvolver projetos no Arduino. Você pode entrar na plataforma do Tinkercad, explorar alguns outros componentes. Lá também tem alguns tutoriais. Estão em inglês, mas dá para você entender alguma coisa. Vale muito a pena explorar isso. Bom, e dito tudo isso que eu queria falar para você, eu queria falar um pouco sobre o curso que a gente vai fornecer aqui. Que exatamente vai chamar o nosso novo curso da Ensino Maker, que é o Arduino do bloco ao código. Exatamente para fazer essa transição do universo dos blocos para o código tradicional da IDE. A ideia é realmente, no final do curso, a gente nem mexer mais com blocos e já ir escrevendo direto os projetos na IDE, e com isso você ter um leque, um repertório muito maior de possibilidades de projetos para desenvolver. E a primeira particularidade desse novo curso é a seguinte: a ideia é nós vamos fazer 10 aulas ao vivo sobre o Arduino. Então, uma pegada, né, diferente do Scratch para professores, que já tinham as aulas prontas e cada um via lá na plataforma. Mas não necessariamente você precisa assistir todas as aulas ao vivo. A gente vai ter a plataforma onde vão ter as videoaulas, e você, caso não possa, naquele dia específico, as aulas vão ficar disponíveis para você enquanto você estiver lá com o curso. Mas as aulas vão ser ao vivo para ter exatamente esse aspecto mais dinâmico, para a gente conseguir interagir melhor. E o que vai ter nesse curso, né? Essas 10 aulas ao vivo de Arduino, onde você vai aprender sobre noções básicas de circuitos elétricos, entender exatamente o que é uma corrente, uma tensão, um resistor e tudo mais. Isso vai ser importante para a gente começar a trabalhar. Falar o que é o Arduino, quais são os componentes do Arduino, o que esses tais de pino digital, pino analógico e tudo mais. A gente vai fazer projetos com LED, fazer projetos com buzzer. Buzzer é um componente que emite sons, né? Vamos trabalhar com potenciômetro, servomotor,
isso tudo que a gente já fez no Scratch para professores. Também vamos trabalhar, agora vem a parte nova, né? Trabalhar com ultrassom, que serve para a gente medir distâncias, trabalhar com motores de corrente contínua, e com a ponte H e o motor de corrente contínua sempre estão lado a lado, né? A gente não consegue trabalhar com o motor, fazer ele ir para frente ou para trás sem uma ponte H. E também a gente vai aprender a fazer um sensor capacitivo caseiro. É uma espécie de como transformar o seu Arduino no make-make. Como fazer, sei lá, eu vou plugar o meu jumper numa batata e ela vai interagir com o circuito. Então, muito legal essa questão do sensor capacitivo, e a gente vai falar sobre isso nas aulas de Arduino. Bom, além disso, nós vamos ter, né, além das 10 aulas ao vivo de Arduino, nós vamos ter outras 10 aulas ao vivo sobre aprendizagem criativa. Mais importante, tão ou mais importante do que a gente entender as técnicas, entender os componentes, entender como desenvolver projetos, é termos uma mentalidade de aprendizagem criativa. Como a gente faz para engajar os alunos nos projetos que fazem sentido para eles? Como é que a gente desenvolve e desperta essa mentalidade criativa que a gente comentou que é tão importante para esses alunos? Ao longo do curso também vamos ter proposição de projetos, assim como no Scratch para professores, a gente vai ter um conjunto de projetos para serem entregues, e para quem entregar todos os projetos, fizer todas as atividades, vai ter uma entrega de certificado. A gente provavelmente pode ter aulas eventuais para tirar dúvidas, então se a aula não ficou clara, a gente marca um dia para uma outra aula ao vivo, que não é no dia nem da aula de aprendizagem criativa, nem na de Arduino, para tirar eventuais dúvidas. Além disso, também a gente vai ter um acompanhamento pelo WhatsApp, né? Também uma novidade, a gente não tinha acompanhamento pelo WhatsApp nas outras turmas. Vamos fazer uma comunidadezinha bacana no WhatsApp para tentar ter respostas mais rápidas e uma maior interação. E também usar o Slack. O Slack é uma plataforma de trabalho remoto, muito utilizada por startups e tudo mais. E na verdade, é uma ideia que eu estou tentando ver se dá certo, de não necessariamente usarmos o Facebook, porque às vezes tem alunos que não têm Facebook e a interação que rolava no Facebook era muito boa. E o Slack consegue ter algumas partes, a gente consegue segmentar em assuntos e tal. Eu acho que vai ser uma estrutura mais organizada até para entrega de projetos e para interação em geral do pessoal. Então, vai ser basicamente isso. A ideia é que ao final do curso você já tenha um repertório mínimo de projetos. Muitas vezes, quando a gente começa a dar aula de robótica em uma escola, a gente não tem nem ideia por onde começar. A gente faz um LED piscar e depois não sabe mais o que fazer e não consegue ter um repertório bacana de projetos. Então, como ao longo do curso você vai desenvolver alguns projetos, você já vai ter ali um repertório mínimo. Você vai adquirir mais confiança para trabalhar em sala de aula. Muitos dos professores que eu vejo que trabalham com robótica, geralmente caíram um pouco de paraquedas ali e se sentem um pouco mal porque ainda estão tentando aprender como tudo aquilo funciona, mas você tem que propor projetos para os alunos, e isso sai um pouco daquele paradigma tradicional que a gente tem, né? Poxa, se eu sou formado em matemática, eu vou saber disparadamente mais do que o aluno. E quando a gente fala da robótica, isso não necessariamente vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que vai ter casos que a gente vai estar aprendendo com o aluno, em que alguns assuntos ele vai saber mais do que a gente e que a gente vai construir esse conhecimento em conjunto. Mas, mais importante do que você ter todo esse conhecimento, é você ter ideia de como conduzir essa dinâmica em sala de aula. Então, mas você também, não adianta só conduzir bem. Se você tem uma noção bem bacana do conjunto de projetos que é possível desenvolver no Arduino, você conduz essa aula baseada em projetos de uma maneira muito mais interessante. E aí, com isso, o propósito, tanto com as aulas, com os projetos, mas também ressignificando essa mentalidade, é você ter alunos mais estimulados, alunos que estão desenvolvendo projetos significativos, você está propondo projetos significativos para eles, e aí você está transformando o seu ambiente de sala de aula. E mostrar que a gente pode gastar muito pouco nesse processo, mostrar que todo mundo é capaz de trabalhar com robótica. Então, muitas vezes, assim, com certeza não posso falar que é do Brasil inteiro, mas
muitas vezes eu vejo que os problemas até das escolas públicas não são necessariamente uma falta de infraestrutura, mas diversas escolas aqui, por exemplo, têm laboratório de informática e esse laboratório fica trancado o tempo todo. As pessoas sequer abrem porque nem sabem o que elas podem fazer ali. Então, muitas já têm a infraestrutura e trabalhar com Arduino é uma estrutura ainda bem mais em conta do que qualquer outro kit de robótica. Estão vindo outros aí bem interessantes, mas o Arduino é o que vem despontando aí, né? E, além disso, no curso, a gente vai ter uma aula bônus, um conjunto de aula bônus, que são as aulas de gestão do tempo. Não vai ser necessário, não vai ser sobre Arduino, não vai ser nada, vai ser algumas coisas, alguns conselhos, algumas vivências que eu tive na minha vida que eu uso para gerir melhor o meu tempo. E como a gente está trabalhando com um curso online, então é muito difícil a gente ter a disciplina de conseguir seguir nas videoaulas e tudo mais. Então, esse bônus de aula de gestão do tempo, que já está no ar, na verdade, já tem algumas aulas no ar, lá na plataforma de videoaulas. Quem comprar já vai começar a assistir essas videoaulas. As aulas de gestão do tempo vão ajudar você a se engajar muito nessas aulas, né? Você se organizar para não perder o tempo e tudo mais e acabar se desestimulando. Mas também, eu realmente enxergo que essas aulas de gestão do tempo não vão ser só úteis para as aulas, mas vai ser útil para a sua própria vida. Ao você saber como organizar o seu tempo melhor, ao priorizar as coisas que fazem mais sentido, você traz mais significado para a sua vida e traz mais significado para as pessoas ao seu redor. Então, a gente tem esse bônus aí também, que também não teve nenhum dos outros cursos, as aulas de gestão do tempo. Bom, legal, vai ter aulas de Arduino, aulas ao vivo, aulas de aprendizagem criativa, vai ter esse acompanhamento, vai ter bônus, né, vai ter tudo isso. E quanto é que vai custar tudo isso para você, né? Quanto que a gente vê, né, alguns cursos aí presenciais, até cursos online. Bom, não estou dizendo que o meu é melhor nem pior, mas a gente tem um pacote muito bom e realmente vai agregar muito valor para você, né? Um pacote de tanto na capacidade técnica como uma capacidade de mudar a mentalidade. E tudo isso, né? A gente vai estar por um preço que é uma bagatela, na verdade, que é de R$325, sendo que você consegue parcelar esse preço em até 12 vezes. A plataforma permite que você parcele e fique em torno de pouco mais de R$30. Agora, o que são R$30 no seu mês, né? Para você conseguir, por exemplo, às vezes é um lanche mais elaborado, uma janta num lugar, nem um lugar muito bom, mas um lugar bacana, e você está com acesso a aulas, a conteúdos, em contato com pessoas excelentes para você falar sobre você mudar sua sala de aula por R$30 por mês, né? Por um pouco mais de R$30 por mês. Então, a gente realmente, eu acho que é um custo aí que faz muito sentido. E também algumas pessoas me questionam sobre o kit, né? A gente vai fazer, apesar de usarmos muito o simulador de Tinkercad, nós também vamos usar o kit de Arduino, vamos propor projetos físicos, e muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade de comprar o kit, né? Então, a gente fez uma parceria com uma empresa aqui em Brasília chamada TDTech, que é uma empresa fantástica que, cara, tem feito preços fantásticos para gente, né? Não só para gente, mas dos diversos produtos deles. Então, tem um kit especial do Arduino, do bloco ao código, e com todos os componentes que você vai precisar, LED, buzzer, ultrassom, motor de eixo duplo, enfim, todos esses componentes você vai poder comprar e ele entrega em todo o Brasil pelo valor de R$135. Então, você também tem essa opção, não é obrigatório, se você já tiver todos os componentes, eu vou deixar a lista de material disponível também, então você pode comprar, se você já tem um Arduino, você pode comprar os componentes complementares, mas se você não tem, e não tem na sua cidade e tudo mais, eu acho que tá realmente um preço muito bacana, com um kit bem legal mesmo. Bom, e além disso, eu quero oferecer uma garantia para você,
né? Às vezes você está vendo isso e está achando bacana, mas está um pouco em dúvida. Então, para a gente ter certeza, né? Para você ter certeza que esse é um investimento que vale a pena, eu vou deixar 30 dias para você assistir a aula. Vou deixar 30 dias não, né? Você paga e tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta, independente da condição que você pedir. Então, você pode assistir às aulas, pagou as aulas, testou, viu se fez sentido. Se não fez sentido para você, se não foi legal a experiência, se você tinha outras expectativas, a gente pode devolver o seu dinheiro. Você não precisa ter uma justificativa muito plausível, mas a gente vai perguntar, vamos bater um papo, mas de qualquer forma a decisão vai estar nas suas mãos. Bom, outra coisa que eu queria informar é que a gente vai ter vagas limitadas, até porque a gente vai usar uma plataforma online de videoaulas e tudo mais, uma plataforma online ao vivo, que é a plataforma da Zoom, e a gente não tem capacidade de ter um número infinito de alunos. Então, vamos ter vagas limitadas. Eu aconselho fortemente que você adquira sua vaga quanto antes, que às vezes você fica pensando e tentando ver se vai querer, se não vai querer, e acaba perdendo tempo, acaba acabando as vagas, e realmente o curso, esse curso, com esse preço, né, com essa entrega, a gente vai ter essa turma esse ano, e na turma que tiver o ano que vem, com certeza vai ser com preço maior do que esse, certamente. Então, é uma oportunidade única que a gente vai ter aí, e a gente tem essas vagas limitadas. Outra coisa que eu queria dizer também é que as nossas inscrições vão começar agora, logo depois de terminar a live, e vão encerrar na terça-feira, às 11h59, né, à meia-noite. Então, também, até porque como as aulas vão ser ao vivo, como vai ter os projetos, não dá para deixar ela disponível sempre para a pessoa entrar no meio do curso. Isso pode acabar prejudicando a própria pessoa. Então, a gente encerra nossas inscrições na terça-feira. Bom, e caso... uma dúvida, eu olhei aqui por alto, vou responder as outras perguntas também, tá, gente? Mas já olhei aqui por alto. As aulas são ao vivo, e vai que, poxa, eu não consegui ver a aula, que a aula foi ao vivo, e agora? O que eu faço? As aulas vão ficar disponíveis, a gente vai estar usando dessa vez a plataforma da Hotmart. Então, toda vez que eu terminar a aula, eu vou deixar as aulas disponíveis lá na plataforma, até porque ao longo da aula, você dificilmente vai conseguir desenvolver o projeto solicitado. O que eu imagino, até pela experiência de cursos que eu já dei, provavelmente você vai ver essa aula, vai tentar fazer o projeto, vai rever o vídeo algumas vezes. Então, os vídeos vão ficar disponíveis, independente se você conseguiu ou não assistir a aula ao vivo, beleza? Bom, o que mais? Bom, e agora, né? Dito tudo isso, falando sobre as promoções, falando sobre os custos, falando sobre a nossa proposta, você, na verdade, tem duas escolhas, né? Tem o Matrix, o primeiro filme do Matrix, tem um ponto muito interessante em que o Morpheus, né, ele mostra um mundo novo para o Neo, que é o escolhido ali, né? Mostrando para o Neo que ele está num mundo, que existe um mundo muito além, muito diferente do que ele imaginava. E depois que ele mostra para o Neo todo esse mundo completamente diferente, ele dá uma opção para ele, dele tomar uma pílula azul e uma pílula vermelha. Se ele tomar a pílula azul, a vida dele, ele vai voltar àquela vida de antes dele, e ele vai esquecer de tudo que ele acabou de ver. Ou ele pode tomar a pílula vermelha e realmente se propor a viver essa realidade. E aqui, a nossa pílula azul vai ser mostrar para você que sua vida, depois dessa live, depois desse conteúdo, pode continuar da mesma forma, e você que está tentando trabalhar, você pode continuar, talvez, com as mesmas limitações, e talvez tentando aí patinar, tentando entender, fazer as coisas pela sua própria conta. Ou você pode, né, escolher a pílula vermelha, né, depois de ter conhecido esse conhecimento, escolher um caminho que é um caminho mais rápido de tornar essa aprendizagem com o Arduino muito mais suave, muito mais leve, com um conjunto de pessoas que estão num objetivo parecido. Então, ter alguém que já trouxe ali o caminho das pedras, né? E aí, realmente, a decisão é sua. Bom, então era basicamente isso que eu queria falar. Eu vou estar dando uma olhada nas perguntas de vocês. Como vocês podem perceber, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas de antemão, eu já gostaria de... faltou partes super importantes.
Todos esses links aqui eu vou deixar nos comentários, eu vou deixar também na nossa parte do bate-papo, tá? Eu vou enviar um e-mail para vocês com essas informações de como adquirir o curso. O curso, ele está disponível, vocês podem acessar agora, se vocês quiserem, que é no bit.ly/Arduino 2018. Então, se você já quer adquirir o curso, só entrar nesse site bit.ly/Arduino 2018. Esse link aí vai estar disponível até terça-feira e depois a gente encerra. Para adquirir o kit, é esse link aqui, que está todo bagunçado, não vou nem falar porque vai ficar difícil, mas eu vou enviar também, vou deixar no chat para quem já quiser adquirir o kit, porque é uma coisa que é importante. A gente, nas próximas aulas, a gente vai começar usando o simulador, mas se você já puder adquirir o kit, você não tem o kit, e é bom você já fazer o seu pedido para... nas aulas que precisar, não esperar as aulas do Arduino chegar para você começar a executar seus projetos e tudo mais. Não costuma demorar muito, eu acho que no máximo uma semana, independente do local do país, mas quanto antes você tiver isso em mãos, melhor, né? E qualquer dúvida, eu vou responder algumas dúvidas daqui, mas se você também tiver qualquer dúvida, eu estou naquele mesmo e-mail que muitos de vocês receberam, que é o luan@ensinomaker.com.br, e também estou no luanfo@gmail.com. Vocês podem me chamar nesse e-mail, às vezes eu posso demorar um pouco a responder, mas eu vou te responder. E também, se vocês quiserem entrar em contato por WhatsApp, no 61 198448 6869. Quem não conseguiu pegar esses dados, eu vou enviar para vocês esses dados certinho e a gente vai se falando. Então, agora sim, gostaria de agradecer. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Já são 10 horas, né? E foi muito legal estar com vocês todos. Eu vou dar uma olhadinha nas perguntas de vocês e a gente vai conversando melhor, beleza? Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar para a minha imagem ao vivo. E eu vi que vocês fizeram algumas perguntas. Bom, primeira pergunta da Jaque Duff, um pouquinho antes lá. Ela perguntou se esse vídeo agora vai ficar disponível. Esse vídeo vai ficar disponível, eu vou enviar um e-mail para vocês vão poder ver com mais calma e tudo mais. Vai ficar disponível sim. Bom, o João Paulo perguntando a duração do curso. Duração do curso vão ser 10 semanas. Né? Cada semana vão ter 2 aulas. Aulas às quintas-feiras de Arduino e aulas às quintas-feiras de Arduino e aulas às terças-feiras de aprendizagem criativa. Se houver um consenso da turma em querer mudar esses dias, a gente pode mudar, né? Do pessoal que já comprou o curso e tudo mais. Com certeza a gente não vai chegar num dia que é ideal para todo mundo, isso já é fato, porque um tem faculdade, aí o outro tem não sei o quê, mas não tem problema também, porque essas aulas vão ficar disponíveis. Então, mesmo que você não consiga acompanhar na hora, lógico que é muito melhor assim, você acompanha na hora, pode tirar dúvida e tudo mais, mas não tem problema se você não conseguir acompanhar ao vivo, as aulas vão ficar disponíveis. Todas as dúvidas que você tiver, você pode deixar nos comentários também, pode entrar em contato nos grupos. Então, quem não estiver assistindo a aula ao vivo, não vai estar perdendo oportunidades. É só porque vai ter essa possibilidade aí. Bom, a Luciane perguntando como as aulas serão ao vivo, já haver um cronograma e horários definidos. Podemos ter acesso às informações previamente antes da inscrição do curso? Então, Luciane, a princípio, quintas-feiras e terças-feiras, às 9 da noite, a aula. Mas isso é negociável, né? Dependendo da maioria das pessoas que se inscreverem no curso, a gente pode ajustar um horário aí. Mas, a princípio, o horário é esse, tá? Duração do curso, 10 semanas, já respondi. Caso não consiga participar da aula ao vivo, ficará disponível. Sim, vai ficar disponível, Luciane. O que mais? Teremos prazos maiores para concluir atividades para receber certificado? Olha, ao longo do curso, eu vou explicar, eu vou mostrar eu vou dar os direcionamentos para você conseguir o certificado, tá? Então, para entregar os projetos. A gente vai ter prazos para entregar os projetos, né? E esses prazos
dependendo, podem ser negociados, mas a gente vai ter prazo sim, não é tipo, eu fiz o curso, terminei o projeto 1 ano, depois vou criar meu certificado. Não vai ter essa possibilidade, a gente vai ter prazos definidos, e esses prazos vão ser definidos ao longo do curso. Bom, duração do curso. Então, a programação do curso, o Carlos está pedindo a programação. Então, a programação do curso é essa, 10 aulas ao vivo. Cada aula, é um pouco do que eu falei ali, né? Na primeira aula de Arduino, na semana que vem, já começa quinta-feira que vem, a gente vai falar mais sobre circuitos, sobre tensão, sobre resistência, falando noções básicas de eletricidade em geral e falar um pouquinho sobre o Arduino, né? Na segunda aula, a gente já vai falar do Arduino de fato, já vai desenvolver os primeiros programas com os LEDs e tudo mais. Na outra semana, a gente deve fazer os trabalhos do LED com buzzer e também devemos trabalhar com trabalho com os botões. Na outra semana, a gente vai introduzir os conceitos primeiro do servomotor e na outra semana do potenciômetro, e um projeto que provavelmente vai integrar os dois, né? Você controlar alguma coisa com o potenciômetro, depois um projeto com ultrassom e depois um projeto com sensor capacitivo. Então, assim, o super resumo é isso, né? E nas aulas de aprendizagem criativa, a gente vai trabalhando os temas baseados nos 4 P's da aprendizagem criativa. Cada aula a gente vai falar sobre um P diferente. E nas primeiras aulas, a gente vai falar sobre a importância da criatividade, aprofundar essa questão das habilidades do futuro e tudo mais. Esse valor do kit já está incluso o frete? O Laércio está perguntando. Laércio, olha só. Lá no site TDTech é uma coisa, Ensino Maker é outra, tá? Mas pelo que eu vi lá na página do Mercado Livre, boa parte do frete já está incluso. Se eu não me engano, Norte e Nordeste não está. Mas dá uma olhada lá, faz orçamento, coloca o CEP que na hora mesmo eles informam o valor do frete. Carga horária total do certificado. Rúbia perguntando. Rúbia, olha só. Com certeza, no mínimo 20 horas, né? Porque vão ser as 20 horas de aula. E falando exatamente como experiência do Scratch para professores, e foi uma coisa que a gente eu conversei exatamente sobre isso com você, né? Foi isso que mudou a estrutura do certificado. Vai depender muito, ao final do curso, da estimativa do quanto vocês vão demorar para fazer os projetos. Mas, então, a gente teve uma carga de 20 horas, eu diria, talvez, por baixo, mais 1 hora por projeto, então, deve dar umas 30 horas de carga no certificado. Não, eu realmente vai depender, as aulas vão durar de 40 minutos a 1 hora. E aí eu tenho que fazer esse cálculo das aulas ao vivo, vai depender da duração da aula ao vivo. Mas deu para entender um pouco a ideia, né? Não sei. Que mais? Laércio, olha só. Quando eu estava falando com o Thiago da TDTech, ele comentou esse negócio do frete do Nordeste, mas quando eu olhei no site, estava falando para qualquer lugar. Então dá uma olhada lá. Silmara, foi ótimo, Luan. Agora finalmente consegui entender sobre Arduino. Legal, legal. Que bom que você gostou. Super obrigado por compartilhar os esclarecimentos. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Falem aí. Como eu falei, né? Vou pegar enquanto vocês vão pensando em dúvidas, eu vou deixar no chat os links para vocês darem uma olhada para comprar os kits e para também comprar o curso, né? Tá. Laércio fez uma pergunta que eu tinha esquecido de responder. Qual a data de início? Olha só, quando você comprar o curso agora, você já tem aulas disponíveis lá. Você já vai ter aulas disponíveis para você ver que são as aulas de gestão do tempo. E a aula mesmo de Arduino, as aulas ao vivo, começam quinta-feira. Começam na quinta-feira que vem.
Acho que eu já respondi a pergunta, né, Luciane? Depois vocês me confirmam se eu conseguir responder. Mas já tem aulas disponíveis lá, mas a aula ao vivo, online, a primeira começa na quinta-feira. A Renata perguntando, as aulas ficarão disponíveis após o encerramento do curso? Vai ficar sim, Renata. Após o encerramento, sim. E eu estou vendo se eu consigo fazer perpétuo, né, para ficar para sempre disponível, mas não consigo garantir, mas por um bom tempo vai ficar assim. A ideia é que seja no mínimo 6 meses. Aê, Rúbia já está no curso, legal, Rúbia. Bem-vindo novamente, né, a mais um curso da Ensino Maker. Quem mais está no curso aí? Alguém mais já fez a compra? Vai dizendo aí. Carlos, brigadão aí. Cara, muito legal ter vindo você aí, é um aluno do Paraguai, muito bacana. Liliane, brigadão pela presença também. Espero que, tomara que você entre aí no curso com a gente, fala com o pessoal também aí da região. Tem aluno seu ainda com a gente lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Então, bom, o que puder, que eu precisando qualquer coisa, a gente vai se falando. Laércio, beleza? Aguardo aí a tua inscrição e galera, não perde tempo, porque às vezes pode acabar aí as vagas, beleza? Gente, eu vou encerrar a live, tá? Então, gostaria de novo de agradecer por vocês aqui. Silmara fez uma pergunta aqui, vou responder logo a Silmara. Silmara, tem que ter kit. A gente vai, mesmo tendo o simulador do Tinkercad, tem projetos que a gente vai fazer na parte física. Então, tem que ter kit sim, tá? Que mais? Luciane Fraga, pretendo participar também. Tem alguma previsão do curso de Scratch para professores ocorrer novamente? Luciane, olha, esse ano não vai ocorrer, com certeza. Ano que vem, eu estou querendo repaginar o Scratch para professores, até porque está vindo o Scratch 3.0. Então, ano que vem só. Com certeza só. Se tiver, só ano que vem. Laércio, então, a gente vai ter o curso de Scratch provavelmente, como eu falei, né, ano que vem a gente vai estar disponibilizando aí. Se tiver muito interesse, eu queria fazer uma repaginada, mas se tiver interesse, a gente pode disponibilizar antes, não sei. Vamos ver como é que faz, senão é muita coisa ao mesmo tempo. Show de bola, Silmara. Estou aguardando a sua inscrição, então, beleza? Aguardo vocês lá. Bom, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Gente, olha só para alinhar com vocês aqui, já deixei na descrição o link para comprar o curso e o link do Arduino, tá? Tá aí embaixo do vídeo, na descrição, quem quiser já adquirir e tudo mais, já tá aí. Gente, então é isso. Oficialmente agora eu vou dar de novo o meu adeus. Agradecer demais. Live foi incrível, adorei estar com vocês aqui. Nunca fiz uma live para tantas pessoas, eu estava bem aflito, bem nervoso. Foi um bate-papo muito legal. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp. E esse vídeo vai ficar disponível, vou deixar o link para vocês. E é isso aí, uma excelente noite para todo mundo. Fortíssimo abraço.